21 dias você chega perto dele e fala assim: ô nojento, tu tá cheiroso, mas eu estou jejuando, eu não tomo café. O outro irmão fala assim: eu vou passar 21 dias sem comer carne, porque quando eu não como carne eu fico até triste. Dá uma tristeza na minha alma. Diga: batalha espírito. E um jovem que achava que era bom em batalha espiritual, ele falou assim: eu quero ter um encontro com o diabo, eu quero pegar o diabo. Eu vou para o monte, eu vou clamar lá no monte, Senhor, e quando eu descer, eu quero que o Senhor me apresente o diabo, que eu vou arrebentar com ele. Porque eu estou numa causa, eu estou num propósito. Chega, muda a cara, eu estou num mistério. Eu estou no manto. Se eu pegar o diabo... Pois bem, aquele jovem subiu para o monte, passou a noite toda orando, e foi descendo o monte cheio do poder de Deus. Ah, diabo, eu quero te pegar. Senhor, eu pedi ao Senhor. No pé do monte, sai uma moça muito bonita do canavial, chorando, e falando: ai, tentaram me bater, tentaram me estuprar, por favor, me ajude, me ajude. Essa jovem pegou, abraçou ele, e ele começou a orar pela jovem, e conforme ele orando, o fogo do céu ia embora, e vinha outro fogo, e de repente, quando ele percebeu, eles estavam se relacionando, e quando eles terminaram de se relacionar, isso é verídico, isso não é historinha, não. Aquela jovem com uma voz bem grossa, deu uma gargalhada: você não queria me pegar? Você não queria me encontrar? Irmão, batalha espiritual é coisa séria. O próprio Satanás entrou no corpo daquela jovem e foi se encontrar com aquele jovem. Outro jovem da minha igreja, hoje ele já está até liberto, a gente começou a subir um monte orando, ele falou: olha, eu recebi uma missão, Deus me deu uma missão. Eu falei: que missão é essa, rapaz? Tem crente que é meio doido, tem uma missão que eu não sei. Umas missões que ele mesmo inventam. E se a gente que os lidera falar: não, irmão, não é por aí. Deus falou comigo. Deus falou contigo, tudo bem. E essa missão qual é? Deus me mandou pregar para as prostitutas. É um chamado que eu recebi. E eu já jejuei, já orei. Jovem da minha igreja. E ele foi lá e começou a pregar: moça, Jesus te ama. Aí ela: eu também, covarde. Ô moça, Jesus tem um plano na tua vida. Eu tenho 3 contigo. E de lá ele não saiu. É lógico que eu tenho essa forma alegre de pregar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está te alertando de alguma coisa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te falando de alguma forma. E o texto que nós lemos aqui o que duas coisas nos chamam a atenção. A primeira, as maravilhas feitas através de Paulo em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz-nos que o apóstolo Paulo, no capítulo 18 de Atos, ele estava em Atenas, pregando a palavra, e a gente não vê nenhum registro na Bíblia que o apóstolo Paulo tenha conseguido abrir alguma igreja em Atenas. Mas no capítulo 19, eu entendo que o apóstolo Paulo, repita comigo, ele teve, diga com vontade, ele teve uma revelação acerca da batalha espiritual. Repita comigo, uma revelação. Porque a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios o seguinte, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, o que mais? Hostes espirituais, o que mais? Dominadores. A gente vê que ele teve uma revelação acerca da batalha espiritual, ele teve uma revelação acerca dos espíritos malignos que estavam impedindo dele levantar igrejas e dele libertar o povo no nome do Senhor Jesus. Como é que o Senhor afirma isso? A gente vê que no capítulo de número 19, Deus começa a fazer maravilhas extraordinárias.
extraordinárias através da vida do apóstolo Paulo. As maravilhas eram tão grandes que chegou uma hora que Deus estava tão tremendamente com ele estava com uma visão tão grande acerca do mundo espiritual, que as pessoas que não conseguiam chegar até ele, o que é que ele fazia? Ele pegava os seus lenços e o que mais? E os seus aventais e mandava para o povo. Diga, unção de Deus, uma revelação que ele teve, e através dessa revelação, o povo era liberto. E uma coisa, e a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, é o seguinte, que um sacerdote, um judeu, e o principal deles, tinha, repita comigo, 7 filhos. Tinha o quê, gente? 7 filhos. Tinha o quê? Filhos. E esses 7 filhos desse sacerdote, desse homem conhecido, desse homem renomado, desse homem respeitado, eles entraram numa de imitar o que o apóstolo Paulo estava fazendo. Eles estavam andando pelas ruas e expulsando os espíritos malignos. Espírito maligno? O que foi? Olha, eu te expulso em nome de Paulo, viu? Conseguiu? Conseguimos. Entendam que em Éfeso, a tal da Diana, atribulada, ela conseguia trazer pessoas de todos os cantos para adorá-la. Uma cidade totalmente endemoniada, onde a Bíblia fala mágica, mas na verdade era um altar para Satanás. Tinha macumbeiro e tudo quanto esquina. E o pessoal alguns vendo que isso dava lucro, eles começaram, os 7 filhos do sacerdote, a invocar o nome do Senhor Jesus, querendo usar o nome do próprio apóstolo Paulo. E eu quero acreditar que em algumas situações eles tiveram êxito, eles foram felizes. Mas chegou uma hora que eles chegaram para um espírito maligno e disseram assim: espírito maligno, saia no nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega. A quem, gente? Paulo prega. Irmãos, Satanás olhou para eles e falou assim: ô cambada, escuta uma coisa. Eu sei quem é Jesus. E eu muito bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? E ele, assenhorando-se deles, deu uma surra. Diga, gente, deu o quê? Uma surra muito bonita. Tomaram um sacode. Diga glória a Deus. Arrancou as roupas deles e eles ficaram envergonhados. Aí, eu lhes chamo a atenção para o tema da mensagem. Quem você pensa que é? Os espíritos malignos, eles muito sabem acerca da tua vida. A Bíblia nos fala, 1 Pedro 5,8, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando alguém para tragar. E a gente tem visto, e eu tenho ministrado em algumas igrejas, em que no final do culto, muitas pessoas nos procuram e falam assim: pastor, eu sirvo a Deus há 10 anos, eu sirvo a Deus há 15 anos, só que eu conheço Bíblia, eu já li a Bíblia algumas vezes, só que é o seguinte, eu não sou feliz no meu casamento, eu tenho um marido que é um cavalo, eu tenho um marido que na igreja ele é uma bênção,